No Brasil vivemos um período onde as pessoas se perguntam, ou perguntam umas às outras, né? Você é a favor do armamento? Você é a favor da caça dos animais? E eu lembro até que eu conversando com uma querida irmã também, sobre essas questões governamentais e em si mesmas criminosas, né? Ela falou assim, que hipocrisia esse negócio de ser contra armamento e contra a caça esportiva, porque na Bíblia tinha muita matança de animais e também o povo usava muitas armas, muitas guerras. O que tem dando vazão e razão às políticas implementadas aí por quem está no poder no país, né? Sobre o qual nós falamos no vídeo de ontem, se você não tiver assistido. E isso é uma coisa tão terrível, porque a gente já se pergunta, meu Deus, o que aconteceu com o teu povo, que agora as pessoas pegam passagens das Escrituras para ampararem seus maus intentos, né? Porque, por exemplo, caça esportiva, não tem nada disso na palavra. Caça esportiva é um pecado. Contra a caça esportiva você tem Romanos 8, que vai dizer: a natureza, a um só tempo, geme e suporta, aguardando o dia da sua redenção. E aí nós temos irmãos em Cristo achando bonitinho que você vá lá no matagal afrontar uma onça pintada que não está fazendo nada contra você, só está lá no seu habitat natural. Você mata por esporte. Tentei dialogar isso com ela, né? Que a gente no Antigo Testamento tinha toda uma ritualística para o animal e ainda era limitado isso, né? Não poderia ser todo animal, era geralmente as variedades de gado, né? E você pode ver isso num dos vídeos que temos na playlist de Deuteronômio. A questão do armamento, da guerra, da beligerância é uma outra coisa terrível, porque nós estamos precisamente na geração da democracia, das leis. O Brasil, por exemplo, não está em guerra com país nenhum, então por que a gente quer armar o povo? Que confiança em armamento humano é essa? Que perversidade de alma é essa? Mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Em Josué, no capítulo 7, que é conhecido por aquela canção também, que por sinal eu ouvi sendo cantada pela última vez, lá naquele denominado chiqueirinho, ali na saidinha do Palácio do Planalto, né? Um grupo de crentes que estão orando e jejuando pelo presidente, o receberam cantando: vem com Josué lutar em Jericó, porque para eles o Jair Bolsonaro é um Josué que veio nos livrar de um monte de inimigos imaginários, né? Porque o Brasil jamais será uma república comunista, principalmente naqueles moldes que o povo tem tanto medo, né? Do comunismo corrupto de Cuba, o comunismo corrupto da China, o comunismo corrupto da extinta União Soviética. As pessoas confundem muitas teorias de cuidados sociais com esse comunismo corrupto, mas não atentam para a corrupção do capitalismo. Então eles acham que o Jair Bolsonaro é esse Josué que veio libertar a nação dessa coisa que nunca existiu e jamais existirá. Esses comunistas de que eles falam mal hoje já estiveram no poder e não foram ameaça para ninguém. Você pode odiar a ex-presidente Dilma, eu nunca votei nela para presidente. Eu posso te dizer e te pergunto, você acha mesmo que a presidente Dilma, enquanto estava no governo, ela era uma terrorista? Ali implantando políticas públicas que foram tudo interpretadas como implantação do comunismo. Na verdade, eles estavam tentando fazer valer alguma coisinha que fosse dos impostos arrecadados de toda a nação. E isso é visto hoje como comunismo, e o Bolsonaro é o Josué que está nos libertando disso, né? Então, eu gostaria de meditar com você sobre essa destruição de Jericó, que é a primeira vitória que eles vão ter contra esses povos cananeus que habitavam ali onde hoje é a nação de Israel, né? Vou ler para você Josué, eu falei capítulo 7, mas na verdade capítulo 6, dos versículos 15, vamos lá. Vamos ler apenas o versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade
havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esse pequeno trecho ele é tão grave, né, para ser desejado pelos crentes atuais e até para ser lido, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo sobre essas questões do porquê das carnificinas, etc. Tem um vídeo específico na playlist dos estudos sobre Deuteronômio, onde a gente argumenta um pouquinho acerca disso, não para justificar Deus, mas para a gente trabalhar a maneira como a gente vê as coisas que Deus nos confiou e que Deus nos revelou, né? A única coisa que eu posso dizer aqui, contando que você vai assistir no outro vídeo, é que Deus estava falando com este povo a linguagem que eles entendiam. Para os povos antigos, um Deus verdadeiro era precisamente aquele Deus que nos matasse. Isso é tão verdadeiro que quando Israel foi se tornando no decorrer dos séculos uma nação mais idólatra, mais perversa do que os povos cananeus que foram derrotados por eles, veja o que Deus diz a eles lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 6, versículo 13, dizendo assim, olha, vocês decaíram demais e ficaram igual aos outros povos, vocês só me entendem pela linguagem da morte, pela via da morte. Olha o que diz aqui, Ezequiel 6,13. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quando que sabereis? Quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui é Deus agora falando com Israel. Vocês já tiraram do mapa um povo que só conseguiu saber quem eu sou por meio da morte. Agora vocês também vão saber só quem eu sou por meio da morte, que vocês não conseguem ser outras pessoas, né? Depois de toda a revelação que eu fiz a vocês, depois de tudo que eu revelei sobre a minha pessoa, sobre o meu caráter, vocês preferem andar com essas coisas criadas por vocês? Só vai ter um jeito de vocês entenderem que existe um Deus verdadeiro. É por meio da morte. Então, só para dizer que Deus usou essa linguagem com Israel lá na frente, quando eles também se perverteram. Porque Deus não tem peixinhos. Deus não tem ganguezinhas. Deus não tem milícia. Deus não tem milicianozinhos de estimação. Deus é o Deus da justiça. E a sua justiça também passa pela linguagem que as pessoas conseguem entender. Se você for conversar com as mentes brasileiras que se dizem cristãs, você vai entender porque a única linguagem que eles entendem é a da violência. Eles confiam em armas, confiam em presidente de boca suja, confiam em ministra que é evangélica e mentirosa, fazem um monte de coisa. E aí como é que Deus fala com esse povo? E ao mesmo tempo é um povo que confia nessas coisas todas nojentas de matar animais por esportes, né? E não por motivo de alimentação, mas por esporte. Mas ao mesmo tempo é um povo que está orando no Planalto, pedindo para que o ídolo dele seja protegido. Que linguagem que Deus pode ter com um povo assim? É o que Israel se tornou nos tempos de Ezequiel, ali no século 6 a.C. Aqui, no século 13, 14 a.C., a gente tem a vez e a hora da cidade de Jericó. Jericó, ela é uma cidade, o nome, né, que significa lugar perfumado, e é uma das cidades mais antigas do mundo de que se tem notícia, né? Ela surgiu ali entre 9.000 e 8.000 a.C. e ela sempre foi destruída, reconstruída ciclicamente no decorrer da história. De maneira que quando a gente chega nos tempos de Josué, a gente tem um povo com as seguintes características. Isso era mais ou menos em 1400 a.C., né? Esse período da destruição de Jericó. Jericó, na verdade, tinha se tornado um lugarejo, uma pequena cidade, e na época de Josué, Jericó era ocupada pelos filisteus, mostram os estudos, né?
Filisteu, de onde vem a palavra Palestina, que era como os gregos chamavam os filisteus, né? Então toda aquela região ocupada por cananeus ficou conhecida como Palestina, e hoje é ocupada por Israel e Jordânia. Então eram os filisteus que ocupavam lá, embora eles fossem os habitantes de Jericó, à época de Josué. E na época de Josué ela tinha mais ou menos aí uns 48 quilômetros quadrados, para você ter ideia do que aconteceu. Porque qual é a ordem que Deus dá a Josué? Aquele anjo que no vídeo de ontem eu mostrei para vocês, falou com Josué e se tratava-se da própria prefiguração de Cristo. Esse anjo ordenou a Josué e a todo o povo que eles fizessem o seguinte: olha, durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. E como é que vocês vão rodear a cidade? Os valentes vão à frente, no meio vai a arca com os sacerdotes, 7 dos quais vão tocar uma trombeta, um chifre, um chofar. Vão tocar a trombeta continuamente durante essas 6 voltas, né? Que eram 6 voltas onde o povo tinha que contornar a cidade, 48 quilômetros, é tipo dar 2 voltas na Lagoa da Pampulha, que é de Belo Horizonte, que tem 18 quilômetros, mais uns 12 quilômetros. Então era um trabalho pesado, disciplina de confiança em Deus. Eles tinham que rodear a cidade. Mais ou menos isso, tá? Não estou muito bom de matemática, não precisa ficar preocupado com a exatidão dos valores. É só para você entender que não era um passeiozinho, era uma atividade de disciplina. Então o que nós temos aqui? Durante 6 dias eles deram uma volta nessas cidades, tocando a trombeta constantemente e com o povo todo em silêncio. Tudo isso está escrito no capítulo 6 de Josué. Aí no 7º dia, eles deram 7 voltas. Quando eles completaram a 7ª volta ao redor da cidade, e o povo todo em silêncio, aí Josué ordenou que todos gritassem e possuíssem a terra. Na hora que eles dão aquele brado, você imagina, sei lá, 100 mil pessoas gritando. Ah! Aí diz o texto que as muralhas ruíram. A coisa já não estava muito boa lá em Jericó, né? As muralhas ruíram. Eles entraram na cidade, preservaram a família de Raabe, a prostituta, e todos os seus, porque ela os amparou. E está dizendo aí que passaram a fio da espada todo ser vivente, conforme Deus tinha instruído, e você vai ver no vídeo que eu estou indicando aí na sugestão. Primeiro, a ideia aqui não é pregar essa carnificina. Ela tem a ver com as mentes daqueles tempos. Mas mesmo esse relato aqui, que nos serve como testemunha do que Deus faz com o seu povo, e tratando o seu povo, como pessoas que ainda tinham visões muito turvas da realidade, então não há justificativa de carnificina aqui. Mas há algumas coisas que a gente precisa compreender junto com o vídeo que você vai ver. A primeira coisa é isso. Deus, ele se revela aos seres humanos como a seres humanos e não como a robôs. De maneira que, se Deus falou com um povo que existia numa época onde as coisas eram feitas assim, guerras, invasões, não tínhamos as nossas leis perfeitas, né? Perfeitas como a Constituição brasileira, uma das melhores do mundo, que querem acabar com ela agora, quem está no governo, mas não tinha essa Constituição perfeita. Era tudo na base do pancadão, era no bang-bang. Nem bang-bang era porque não tinha arma de fogo, mas era negócio da espada. Então Deus preparou o seu povo para viver naquele tipo de sociedade. Isso está longe de significar que Deus quisesse isso para nós. Na verdade, Ele expressou que Ele não queria isso para nós. Basta você ler Mateus capítulo 5, que Deus em pessoa vem dizer: ouvistes que foi dito assim, eu porém vos digo. Quer cumprir a lei? O cumprimento da lei não é matar o próximo, o cumprimento da lei é o amor, e amor agora significa o que você puder fazer para não matar o próximo, não mate. É o que diz em Mateus. Então esse discurso de, no Antigo Testamento você tinha arma, o que tem aqui agora? No Antigo Testamento tinha arma, agora você recebeu o Espírito Santo, você deveria entender que você não precisa se defender de ninguém, guardadas as devidas funções sociais, um presidente precisa de segurança, uma empresa precisa de segurança. Agora, o cidadão comum, cheio do Espírito Santo, deveria falar aquele salmo o dia inteiro: olha, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu sou a habitação do Senhor. Ou seja, Ele habita em mim e eu habito nele. Ele habita em mim por seu Espírito e eu descanso nele.
é esse paradoxo que deveria me livrar, e não armas que o governo quer que a gente compre, que aliás é uma balela, que é uma arma barata no Brasil, custa mais de 3 mil reais, então a maioria da população não pode comprar arma. Isso é senha para montar milícia, não é verdade? Então, Deus falou com os seres humanos como a seres humanos. Porque Deus poderia chegar aqui e formatar todo mundo, ó, vou salvar vocês. Mas aí não seria salvação, aí seria imposição. E a salvação passa por essa questão de falar com as pessoas a linguagem que elas conseguem entender. Por isso que Deus falou com Josué, Deus falou com este povo, Deus falou com pessoas de outros povos sem querer convertê-las, né? Conforme a gente já vê por toda a Escritura. Segunda coisa que diferencia essa carnificina dos nossos desejos hoje de matança no Brasil. Os habitantes de Jericó carregavam a senha espiritual. Qual era a senha espiritual? A senha espiritual da salvação por meio da tragédia. Ah, que senha é essa? Lá em Gênesis 6, 1 ao 4 vai dizer que antes dos povos diluvianos, nos povos antes do dilúvio, aconteceu uma mistura de humanidade com seres espirituais. E esse foi um dos motivos pelos quais Deus teve que exterminar toda a geração da terra. Aí depois, quando Noé, através de seus filhos Sem, Ham, Cã, né, e Jafé, repovoaram a terra, um descendente de Ham, que é pronunciado por nós como Cã, ele acabou cometendo um ato que mostrou que alguma coisa ele tinha trazido de antes do dilúvio. E aí de Canaã, que era esse neto de Noé, do Canaã começaram esses povos chamados de cananeus. E aí nesse vídeo que eu estou te pedindo várias vezes para assistir, eu digo isso, que Deus instruiu o seu povo a dizer, olha, no caso dos cananeus, eles precisam ser salvos através do extermínio. E assim como Deus uma única vez destruiu a terra com o dilúvio, Deus uma única vez se fez carne em Cristo Jesus, Deus uma única vez escolheu um povo para guardar o sábado até que isso tudo fosse modificado, Deus também uma única vez elegeu um povo que entenderia a linguagem da salvação apenas por meio da tragédia. E esses são os povos cananeus. Deus fez isso uma única vez. Não vem com essa história, é assim como Deus matou os cananeus, eu agora sou 300 de Bolsonaro para matar. Não, não tem isso. Foi uma única vez que Deus chamou um povo por motivos milenares de necessidade de salvação. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, a senha espiritual é essa, de salvação por meio da tragédia. Ou seja, se não fosse por meio da tragédia, esses povos não compreenderiam a palavra de Deus. Terceira questão. Por que salvação? Porque eu estou falando aqui de salvação por meio da tragédia, né? Então, por que essa linguagem de salvação que eu estou falando aqui? Por um detalhe que as pessoas se recusam em olhar. E o detalhe é o seguinte. Jesus disse lá em Mateus 12, versículo 31 e 32, que só existe um pecado que não tem perdão nem nessa vida e nem na porvir. Sabe qual é? É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já começo te dizendo uma coisa. Esse povo do qual nós estamos falando aqui, que foi exterminado por Josué e todo Israel, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Os métodos de salvação pertencem a Deus. Eu sei que os crentes ficam estressados quando a gente fala isso. Ah, quer dizer que você está dizendo que aquele cara aprontou todos e foi salvar. E o tanto de gente que você conhece, você que apronta no seu particular, Jesus está te salvando, está te dando chances de misericórdia e por isso o juízo na sua vida vai ser maior. Agora, esse povo que herdou uma maldição lá dos tempos pré-diluvianos e passou por Canaã, um neto maldito de Noé, eles não seriam salvos? Eles não conseguiram a linguagem da salvação, eles não receberam a Torá como Israel recebeu, eles não ficaram 40 anos vendo milagres de Deus no deserto, eles não receberam informação divina para entender a linguagem da salvação, eles só entenderam a linguagem da salvação por meio da morte. E por que eu digo que é a linguagem da salvação? Porque eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Fala que eu estou errado. Isso foi dito, graças a Deus, pelo próprio Deus, Deus falando com autoridades religiosas. Cuidado, que de todos os pecados que os homens cometerem, eles alcançarão perdão. Mas da blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesta vida, nem na porvir.
E quem pratica esse pecado da oração contra o Espírito Santo não são cananeus, são escribas, fariseus, pastores, estudiosos da palavra que se relacionam intimamente com Deus e acabam se convertendo em Satanás em nome de Deus. Os falsos profetas que estão aí se empenhando para defender práticas nefastas de um governo. Esses estão correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, este povo aqui que foi exterminado, foi por isso que eles foram exterminados. O juízo foi biológico aqui na terra. As almas foram todas resgatadas no céu, é o que diz lá Efésios 4. E quando fala que ele subiu, diz também que ele desceu às regiões mais inferiores da existência, da terra, do universo, e tomou cativo o cativeiro. Está falando dessa salvação desses povos que não tiveram chance de conhecer ao Senhor, mas que não blasfemaram contra o Espírito Santo exatamente porque não tiveram a chance de conhecer ao Senhor. E durma com esse barulho, como diz o amado Caio Fábio. Né? Sinto muito se você não entende isso. Agora, é importante a gente entender que junto com esses critérios, tem uma coisa também. Junto com todo esse juízo espiritual, a gente esquece disso, né? A gente nem sabe, quando você vai ler na palavra de Deus em Gênesis, você vai descobrindo que Abraão, Isaac e Jacó foram indivíduos que Deus foi tornando prósperos, donos de clãs poderosos, e que eles compraram muitos territórios ali na terra de Canaã. Eles compraram poços de betume, que é como se fossem petroleiras à época. O betume servia para combustível, para uma série de outras coisas. Né? Era o petróleo da época, vamos simplificar assim, guardadas as devidas proporções. Então Abraão era dono de poços de betume, Isaac, muitos poços de betume, Jacó. E esse povo todo, por causa daquela vivência, eles tiveram que ir para o Egito, ficaram lá 430 anos, 40 anos no deserto, e agora eles estavam voltando para o que era deles. Só que Deus sabe fazer as coisas acontecer. O que era deles estava sendo devolvido exatamente no período onde aqueles povos precisavam ser salvos por meio da tragédia. E eles foram salvos porque, conforme eu já disse para vocês em vídeo anterior, a Raabe confessa que toda a cidade tinha entendido que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, porque eles tinham visto o que Israel tinha feito a Og, rei de Bazã, e a Seom. Então, diz que toda a terra estava apavorada e temendo a Deus de tal maneira que quando eles chegaram lá para exterminar aquelas pessoas, elas já estavam mortas de susto. É isso que os israelitas não conseguiram compreender. Né? Por isso eu te convido a entender algumas verdades aqui para a gente finalizar. Ainda para a gente continuar entendendo a diferença entre o nosso desejo moderno de sermos armamentistas e o nosso desejo de fato, sermos agradáveis ao Espírito que nos habita. A gente tem que sair dessa coisa. O Antigo Testamento é para ser usado para entendermos a luz de Deus em nós e não para a gente se impor sobre os outros. Pense nisso no que a gente vai dizer agora para finalizarmos. Primeiramente, o que a gente precisa entender é que, diferentemente do desejo que está no brasileiro hoje de querer ter arma para poder botar vagabundo na cadeia, que é uma coisa toda contraditória, né? Eles querem colocar uns vagabundos na cadeia, mas protegem outros vagabundos, né? Gente podre, gente que está sugando a nação há muitos anos, o tal do Centrão, que não é de todo corrompido, mas é muito corrompido, está se fazendo alianças. Aí vão lá falar profecia para o presidente, um monte de coisa, palavras de desejo do coração, alucinação de profetas. Isso é bem diferente do que aconteceu aqui, porque aqui é o contrário. Aqui, ó, Deus em pessoa, no tempo certo, apareceu para Josué e falou: Josué, agora é a hora de eu entrar em juízo contra Jericó. E o meu juízo é cheio de salvação. Deus não contou isso para Josué, mas ele conta para a gente. Josué era um guerreiro, ele não tinha condição de entender tudo que ele estava fazendo, mas nós entendemos que esse povo foi salvo por meio da tragédia. E como é que a gente sabe? Primeiro, o pavor infundido, como a gente viu em Josué no capítulo 1. Segundo, o método que Deus usa quando Deus fala: olha, vocês vão circular durante 7 dias ao redor da cidade. E no 7º dia vocês vão circular 7 vezes ao redor da cidade. Rodear a cidade.
É diferente dessa coisa que querem fazer no Brasil, armar todo mundo, com tocha de Ku Klux Klan, aquela coisa toda, com a desculpa de que a gente está imitando os 300 valentes de Gideão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu pergunto, Deus mandou Sarah Winter fazer aquilo? Deus apareceu para esse povo todo que está com essa beligerância para fazer isso? É totalmente diferente aqui. Aqui Deus deu orientações que tinham características inclusive espirituais, porque não tinha violência, não tinha arma de fogo, né? Tinha os valentes lá, mas eles não usaram as armas dele porque, olha só, eram 7 trombetas para serem tocadas nas 7 voltas durante os 7 dias, e aí você já tem uma simbologia espiritual, porque o que significa 7? Nesse quesito aqui. Tem a ver com a perfeição. Olha, é Deus mesmo quem está falando. Faça assim. Só que é interessante que Deus dá essas ordens todas, mas nunca mais você vai ver Israel fazendo a campanha das 7 voltas. Nunca mais você vai ver Israel cercando as outras cidades usando o mesmo método dos 7, porque era um rito específico, mas não se tornou um ritual. Porque se tornou um ritual, acabou Deus. Deus já não está mais presente. Deus faz o que Ele quer em um determinado momento. Mas quando você ritualiza isso, Deus saiu e entrou Satanás, entrou o anticristo, entrou o engano. É isso que as igrejas não conseguem entender. E outra coisa, por que era Deus? Porque o povo não gritava nem emitia som, né? Não falava nada, todo mundo caladinho até o 7º dia. Quer dizer, olha que método mais santo e maravilhoso. Não tem nada a ver com terrorismo. Tem a ver com você confiar nas ordens de Deus. E na hora que as muralhas caíram, o povo morreu, foi de susto. O que eles fizeram ali, foi só cortar pescoço de quem já estava morto. Foi só isso, porque foi Deus quem deu essa guerra. Nós vamos ver outros detalhes disso nas próximas cidades, né? Agora, a pergunta que eu faço aos crentes de hoje que querem guerrear é: Deus mandou vocês arrumarem arma, pegarem 111 fuzis aí que entraram não sei como no país? Colocar dinheiro na milícia e dizer que isso tudo é em nome do Senhor? Por quê? A gente está em guerra com qual país do planeta? Que alucinação é essa? Sendo assim, eu queria te convidar a essa meditação, porque a voz de Deus é diferente dessa voz de consciências embotadas que a nossa geração está vendo, que está aí se erguendo em nome do Senhor, a favor de democracia, ao mesmo tempo que eles querem impor as suas convicções de militarismo misturado com ideias cristãs que não tem nada a ver com Deus. Junto com essa questão da voz de Deus, é tão voz de Deus que as muralhas caíram só com eles gritando, com a trombeta tocando e eles andando. Eles não chegaram quebrando nada. Quer dizer, tinha a voz de Deus nisso tudo. Parece absurdo muitos aspectos dessa carnificina, se a gente não consegue olhar isso com o olhar daquela cultura, mas que tinha a voz de Deus aí, tinha muitos milagres. Por isso que também o texto é econômico que dizer que eles tiraram tudo quanto todos os seres vivos, eles mataram conforme as ordens que eles receberam, de Deus, né? Agora, o que a gente precisa compreender é que nós precisamos voltar à verdade. E qual é a verdade? Nós temos que tomar toda a armadura de Deus, Efésios 6, para resistir o dia mau, o capacete da salvação, a espada do Espírito, não é a espada dessas aí que eles estão querendo levar para Brasília, não é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a minha espada é a palavra de Deus, o meu capacete é a salvação, estou blindado, não é qualquer loucura que vai entrar, não é qualquer alucinação que vai entrar na minha mente. Minha mente está protegida pelo meditar da palavra de Deus que vai me salvando. Né? O escudo da fé, então não tem que ter escudo, eu tenho que ter fé. Né? As sandálias, a preparação do Evangelho, o que é isso? Eu não tenho que ter sapato para dar bicudo na cara de ninguém, eu tenho que ter uma sandália que me dê conforto para eu caminhar e anunciar a boa nova. Quer dizer, Jericó foi destruída, mas Deus não quer destruir Jericó e nem povo mais nenhum. Essas coisas, a gente teve que invadir. Os Estados Unidos têm essa mentalidade, né? O supremo chamado, nós somos chamados para educar os outros povos. Tudo mentira, nenhum deles recebeu essa revelação que Josué recebeu aqui. Nós somos chamados para irmos semeando o Evangelho eterno nos corações com essa armadura. É engraçado que a gente lê as armaduras e a gente fica com capacete,
com escudo, com espada. A gente esquece que, na verdade, é simbologia, né? Cinto da justiça, couraça da justiça, quer dizer, a minha formatação tem que ser justa e não tem a ver com você ter couraça para poder se proteger dos outros, porque a nossa vida pertence a Deus. É isso que eu gostaria, nisso que eu gostaria que você meditasse. Que o que sobressai aqui dessa vitória de Israel sobre Jericó não é a carnificina. O que sobressai aqui, o que deveria sobressair, é o fato de que Deus está presente. Deus estava presente aqui com esse povo na linguagem que eles conseguiram entender, mas Deus quer muito estar presente na sua vida na linguagem que você pode entender. Pode até ser que você ainda não entenda a linguagem, mas você pode compreendê-la, porque você está numa geração que estuda, que compreende, que tem essas histórias para aprender a como não fazer, né? Aqueles obedeceram a voz de Deus com os instrumentos que eles tinham. Hoje você pode obedecer a voz do Senhor com instrumentos muito mais interessantes que Deus te deu. Porque o fim da lei é Cristo, o fim dessa guerra é Cristo, o fim do armamento é Cristo. Nele o mundo acabou para começar uma outra vida e os crentes não conseguem entender isso. Ouça a voz do Espírito e vista-se da armadura de Deus, que não tem nada a ver com a armadura de general de exército nenhum. A gente precisa começar a ser de Deus e deixar para lá esse governo de crente que quer se implantar sobre o país. Que tenho eu com essa gente? O meu reino não é deste mundo, Jesus nos disse, e Ele convida você para que seja subalterno dele. Ele quer ser o seu general, com outras forças, com outras estratégias, com nada a ver com essa historinha de ficar orando em chiqueirinho do Planalto. Então é isso. Que o Senhor nos faça verdadeiros vencedores. Mais vencedores contra essa nossa consciência que está tão embotada do que contra ideologias alheias. Porque essas aí, quem está em Cristo as vence. Seja aquelas que você considera ideologias erradas, seja aquelas que você pensa que são certas, mas elas estão aí para te engalobar. Em Cristo tudo isso será vencido. Igual o apóstolo Paulo vai dizer, em Cristo todo sofisma é destruído. Voltemos à verdade, gente. Paremos de idolatrar essas pessoas para as quais a gente paga tributo, imposto, caríssimos impostos, caríssima segurança pessoal. Pare de idolatrar essas pessoas. Comece a ter comunhão com o seu verdadeiro Deus. Não confunda enviado de Deus com amado por Deus, né? Deus ungiu lá aquele rei da Síria. Tem um Senaqueribe Ben-Hadad, um rei que fez muito mal à Síria. Isso quer dizer agora que eu vou ter que ficar protegendo o Ben-Hadad? A época lá do profeta Elias e Eliseu? Por que você quer proteger alguém só porque você entende que foi enviado de Deus? Foi enviado de Deus, mas aquilo que faz de errado tem que ser condenado em nome de Jesus. E a gente condena isso tudo com essas armas espirituais e não essas armas aqui. Porque isso aconteceu uma única vez por todas na história. Não acontece mais. Quando você entender isso, quando sua mente se abrir, aí você vai realmente fazer parte do verdadeiro exército de Deus. Que é aquele exército com cara de fraqueza, mas cheio de força. É aquele monte de sacerdote bocó tocando trombeta, mas que as muralhas caem, ruem, afundam, elas caem. Mas primeiro, a mente precisa mudar. É incrível dizer isso, né? Mas os cristãos estão precisando arrependerem-se, mudar a mente, metanoia, parar de confiar em armas e em governos e voltarem a confiar no Deus de Josué. E aí o que tem de ser feito será. Eu creio que em situações específicas e escondidas Deus pode até nos dar força para lutar com armas. Agora, você sair por aí difundindo isso, a gente realmente perdeu a noção da realidade e do que é a vida em Cristo. Mas eu espero que com essa pequena e trôpega meditação você se reencontre com Jesus. Você que é crente, reencontre-se com Jesus, mude essa mente. E você que ainda não conhece a Deus, fica julgando Deus por historinhas bíblicas, não. Eu falo historinhas bíblicas porque elas são escandalosas ao nosso apetite cultural.
mas são histórias onde há muitas verdades ocultas de Deus. Então, se você acha isso aqui uma historinha, tente pensar por um outro caminho. Deus te ama tanto que Deus te fez humano. Ele também amou essas pessoas e as tratou conforme elas conseguiam compreender. Hoje não. Hoje nós temos ciência, entendimento, psicologia, estudo bíblico, temos tudo para você entender e dar um passo além disso que foi relatado aqui. Que Deus abençoe a todos nós e que nós façamos parte do exército sobrenatural do Senhor de Josué, do Senhor dos exércitos, mas do Senhor que detesta essa política de armamento que estão tentando implantar no país. Amém.